Olá, aqui estamos para mais um episódio do Radiocast Você RH. E hoje a gente tem uma novidade. Pela primeira vez na história do Radiocast, vamos entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo, por conta de uma temática muito legal, que é liderança feminina, equidade salarial para as mulheres. Então, a gente vai ter uma perspectiva aqui, um olhar diferente de uma consultoria e de uma empresa que tem boas práticas, ótimas práticas nesse sentido. A gente vai falar aqui com a Vilma Dalcol, que é a diretora de gestão estratégica de pessoas do Manpower Group, que é uma consultoria de RH, e também com a Patrícia Coimbra, que é a VP de Gente e Gestão da Cielo, que é uma empresa de serviços financeiros. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Vilma. Muito obrigado, Patrícia, pela presença, pela disponibilidade. Eu sei quão difícil é conciliar as agendas de vocês e estou muito feliz de ter conseguido. Eu é que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês e vai ser muito bacana a gente trazer esse tema que hoje tem tanta relevância e a gente precisa colocar ele na mesa, né? Também agradeço demais aqui essa oportunidade de aprender e de compartilhar e a gente movimentar essa agenda cada vez mais. A ideia hoje também é, além das perguntas que eu sempre faço, ter um pouco de interação entre elas, o que vai ser uma experiência nova no nosso podcast da Você RH. Mas eu vou começar aqui com a Vilma. O Manpower Group soltou uma pesquisa recentemente falando justamente sobre equidade salarial, sobre a situação da mulher no mercado de trabalho, quais são as perspectivas, as possibilidades para melhorar. E eu queria, primeiro, Vilma, que você me dissesse o que mais te chamou a atenção nos resultados dessa pesquisa. Olha, tem dois pontos que me chamaram bastante atenção, Alexandre. Um primeiro ponto se refere a eu olhar hoje a força de trabalho feminina, de acordo com a nossa pesquisa, representa 40% da força de trabalho são mulheres no mundo corporativo. E nós fazemos pesquisas há alguns anos já, né? Nós temos informações aí, eu diria para você, de pelo menos 2 décadas de estudos e pesquisas. E me chamou a atenção porque em 2016 esse número era 55%. Então, hoje nós temos menos mulheres no mundo do trabalho do que nós tínhamos em 2016. Eu não saberia te dar uma resposta exata do porquê isso acontece, mas a gente tem algumas inferências relativas até ao processo da própria pandemia, que talvez até a Patrícia possa nos ajudar com algumas situações práticas ou algumas vivências que ela possa ter tido junto à organização. Nós percebemos que houve essa mudança. E uma outra coisa que chamou bastante atenção é o fato de que nós temos, na média global, as mulheres estão buscando, para que elas possam ter uma carreira, flexibilidade de jornada e flexibilidade no trabalho, no modelo de trabalho. No Brasil, especificamente, esse item não é o prioritário para as mulheres, e sim a possibilidade de desenvolvimento e crescimento. As mulheres estão buscando isso no Brasil, diferente um pouco da média global, como a primeira preferência que mais se destaca. Então, isso chamou atenção. Então, isso é uma diferença. O que está acontecendo com nós, mulheres, aqui no Brasil, para nós estarmos buscando esse espaço, esse desenvolvimento na organização? E o que me chama a atenção é qual é o fruto que nós estamos colhendo pós-pandemia para que eu tenha uma redução no número de mulheres, no percentual de mulheres no mundo corporativo. Entendendo que a gente realmente traz uma contribuição importante, seja em posições de liderança ou não. Mas a mulher traz um complemento importante para o mundo do trabalho. Porque parece uma informação um pouco paradoxal, né, Vilma? Você vê que as mulheres valorizam essa flexibilidade, né? Ainda que não tanto no Brasil quanto lá fora. E o momento da pandemia foi um momento de muita flexibilidade. Então, por que teria caído esse percentual de mulheres em situação de liderança e presença no mercado de trabalho? O que você acha? Você falou que ainda não tem uma resposta... Não temos. Eu teria talvez uma análise que eu faria disso muito objetivamente.
As mulheres valorizam isso e entendem o quanto isso é importante, mas quando aconteceu, ninguém estava preparado para o que aconteceu. E eu acredito que as mulheres acabaram vivendo 3 jornadas full-time, em tempo integral e no mesmo local, que eu acredito que tenha gerado um tipo de movimento que talvez as mulheres tenham saído um pouco do mundo do trabalho, ou por uma iniciativa delas, não sei te dizer, ou do próprio mercado. Por quê? Porque elas passaram a ser mãe, esposa, dona de casa, quem gerencia, administra, cuida de toda a estratégia do lar e, ao mesmo tempo, em tempo real, também atendendo às demandas do trabalho. Sendo que antes desse momento de pandemia, quando eu ia para o meu trabalho, eu saía do meu ambiente onde eu tenho vários outros papéis. Essa é uma análise que eu faço. Eu não posso te afirmar que essa é a resposta. Também não vou nem dizer essa é a minha opinião. Não, mas é uma análise que eu faço referente ao que eu percebi que ocorreu. As mulheres, talvez de uma maneira mais intensa do que os homens, viveram muitos papéis ao mesmo tempo durante um dia e uma jornada de trabalho, com a chegada da pandemia, a mudança do modelo sem um preparo. A pesquisa também mostrou que metade das empresas, ou cerca de metade, não estão ainda preparadas para a equidade salarial ou não estão se preparando adequadamente para isso, né? Por que você vê isso, sendo que a gente tem também a informação de que há mais mulheres com curso superior completo de 4 anos do que homens no Brasil? Isso também chamou bastante atenção. Foi um bom ponto que você trouxe. Nós temos mulheres acima de 25 anos, elas têm um percentual de acima de 21% com curso superior, e os homens nessa mesma faixa etária, eles estão com um percentual em torno de 16%, se eu não estou equivocada. E por que então, para as mulheres, essa questão da remuneração ela ainda é menor? Eu acredito que essa seja uma questão de uma quebra de paradigmas e de uma tradição, de um aspecto mais conservador, quanto eu pago um pouco menos para a mulher, porque a mulher sai de licença maternidade, porque a mulher, às vezes, aceita um salário um pouco menor, porque ela tem, talvez, uma flexibilidade maior, porque tem um esposo que também é um provedor. Só que essa realidade vem mudando há algum tempo. Talvez o mundo corporativo tenha um grande espaço para aprender sobre essa nova realidade. A impressão que eu tenho é que, assim como com a pandemia, ela chegou, as pessoas não tinham se preparado e mergulharam nela sem se preparar, mesmo assim, para vivê-la. Da mesma forma, essa mudança do papel da mulher na sociedade e como ela lida com as interfaces dela, como pessoa, como mulher, como família, se transformou, mas o mundo corporativo ainda tem uma lição de casa bem importante para aprender sobre isso. E eu acho que quem está fazendo uma boa lição de casa é a Cielo, aqui representada pela Patrícia Coimbra, a VP de RH da empresa. Tanto que 40% das lideranças na companhia como um todo já são mulheres, né? Como que foi esse caminho para vocês melhorarem isso? Se antes era pior e que ações que vocês fizeram para melhorar? Enfim, eu queria saber, basicamente, quais são as principais iniciativas que vocês têm tido para conseguir um resultado expressivo e tão bacana desse? Eu acho que é sempre muito importante a gente compartilhar práticas, né? Quer dizer, o que realmente a gente está fazendo na nossa realidade, eu acho que principalmente escutando as pessoas, né? A gente estava até conversando um pouco antes, né? Que muito mais do que o que você faz é o processo que você implementa para que isso seja consistente, ouvindo a realidade das suas equipes, das suas pessoas e construindo com elas, né? Então, acho que o processo é um ponto bastante importante, essa escuta e essa construção. Mas eu vou dar exemplos práticos do que a gente vem fazendo, e eu acho que essa evolução tem tudo a ver com a consistência dessas ações, né? Eu acho que aqui tem um trabalho muito grande da própria liderança, né? Então, quando você tem uma liderança, um conselho, que, de fato, tem esta agenda integrada à estratégia, ao negócio e à cultura, isso faz toda a diferença, né? E isso nós temos. Então, a gente tem que realmente capitalizar muito em cima desse processo, né? Então, esse é um. O outro ponto que eu acho muito importante, a gente trabalha muitas vezes as organizações em diversidade,
mas se você não tiver um trabalho de inclusão, a diversidade ela não se manifesta em tudo que ela pode se manifestar, nas contribuições, nas construções. Então, a gente fez um diagnóstico da liderança da nossa organização, que a gente chama de liderança inclusiva, o quanto nós temos uma liderança inclusiva, identificamos, né, quais são os principais gaps, ferramentalizamos a nossa liderança com liderança inclusiva, porque dessa forma a gente consegue construir o ambiente propício não só à questão de diversidade de gênero, mas toda e qualquer diversidade. Então, liderança inclusiva, eu destacaria esse, né? Destacaria também, a gente estava falando aqui de flexibilidade, a gente tem trabalho híbrido, o trabalho híbrido, ele traz inclusão também quando a gente fala de absolutamente todos os recortes de diversidade, né? Quem mora longe, quem tem muitas jornadas, né? Para executar. Então, eu diria que a gente, com trabalho híbrido e com flexibilidade, a gente também consegue fazer muito mais inclusão. Um outro exemplo, a mentoria feminina. A gente está já no nosso segundo ciclo. Então, a gente tem a liderança da companhia, homens e mulheres, fazendo mentoria de talentos femininos que podem estar, vamos dizer assim, fomentando ainda mais, né, a próxima geração de líderes da companhia. Então, eu, por exemplo, eu estou fazendo mentoria com dois talentos, uma da área de logística e uma da área de marketing. Então, a gente já está nas segundas sessões. E é impressionante, né, os temas que surgem, né, que são específicos de gênero. Eles não falam sobre aspectos de como é que eu cresço na carreira, mas como eu, como mulher, com esta realidade, eu cresço na carreira. Então, realmente, assim, a mentoria é uma ferramenta essencial para esse processo. E eu destacaria também, além de todo esse trabalho, os grupos de afinidade. Nós temos 5 grupos de afinidade, um deles é de gênero, onde a gente realmente escuta as pessoas, não só as mulheres, mas todo mundo que tem esta agenda pró, né? Assim como a gente também de raça e etnia, geracional, né? Pessoas com deficiência. Então, a gente tem esses grupos de afinidade, porque é muito importante para a gente estar escutando e fazendo a construção de ações, de práticas, junto com essas vozes, né? Com lugar de fala. Eu queria que você falasse um pouco dessas iniciativas, inclusive da Impulsiona Cielo, né? Que me pareceu diferente, porque trata de mulheres e mulheres negras, né? E aí a gente sabe os grandes desafios do RH, que é a interseccionalidade, né? As mulheres já têm mais dificuldade para arrumar um cargo de liderança, as negras já têm uma dificuldade ainda maior. Como que nasceu essa iniciativa? Como têm sido os resultados dela? Então, como você colocou, né? Assim, a gente tem mulheres e mulheres negras. Então, para todos os nossos programas, a gente tem percentuais, né, de inclusão. Então, a gente tem, para todo programa de mentoria, a gente tem metade dessas posições são para talentos mulheres negras. Quando a gente olha também, a gente tem o modo turbo. O modo turbo é a gente identificar talentos na organização, a gente está focando em especialistas agora e também na área comercial, a gente também tem o mesmo recorte, né? Turbo, como é que a gente acelera a carreira? Metade são posições de mulheres e também a gente faz o recorte de raça e etnia e outros recortes de diversidade. E especificamente do Impulsiona, essa é uma iniciativa em que a gente não só olha para dentro da companhia, mas a gente olha para os nossos clientes. Então, quando a gente olha o grupo de empreendedores, a gente, na nossa plataforma, em toda a nossa estratégia ESG, né, na frente social, o quanto a gente também impacta a sociedade, impacta as empreendedoras. Então, Impulsiona, a gente fez agora o nosso segundo ciclo, em que a gente identificou empreendedoras pretas focadas na parte de alimentação. Então, a gente fez todo um desenvolvimento dessas empreendedoras e a gente fez a seleção de 10 para a gente fazer a aceleração desses negócios. Então, a gente tem os primeiros resultados agora no meio do ano.
E a ideia é, em cima de todo esse aprendizado, o quanto a gente aumenta e potencializa essa frente no nosso próximo ciclo. Curiosamente, Vilma, eu vi na pesquisa que o setor que está com mais bons resultados em relação à participação das mulheres em posições de liderança é o financeiro. E é bem o caso aqui da Cielo. Você vê algum motivo para ser isso? Olha, eu não saberia te dizer, não teria um dado desse, por conta de que a gente se pauta muito no estudo que a gente tem, onde a gente coleta a informação. A observação que eu faço e que me chama a atenção é que talvez porque sejam setores que estão muito mais conectados com transformações e mudanças, assim como o setor de tecnologia também vem crescendo bastante, e de uma forma, o nosso estudo mostra de uma forma bastante relevante, mulheres e mulheres em posição de liderança. O setor de tecnologia é um dos que mais também, juntamente com o financeiro, vem trabalhando a questão da remuneração com uma igualdade melhor com relação aos homens, né? Então, tem todo este trabalho. E eu acredito que isso tem uma relação com nós estamos vivendo um momento que se chama escassez de talentos. Aí, se você me permite, eu posso abrir um parênteses para falar sobre ele. Claro. Que eu acho que pode ser uma grande oportunidade para as organizações olharem para talentos e para pessoas sem olhar para gênero, para raça, para cor, mas olhar para o que aquele profissional pode contribuir. E é óbvio que, nesse sentido, eu vou trazer uma justiça muito maior e uma equidade muito maior dentro daquilo que eu posso proporcionar. E a gente tem alguns estudos que mostram que existe hoje uma escassez de talento bem relevante. Eu não sei se é a situação da Cielo, mas nós temos várias organizações que dizem para nós, eu tenho posições que eu não consigo fechar, eu fico um tempão com ela aberta. E nós temos pessoas buscando oportunidades de trabalho. Então, o que é que está acontecendo? Então, eu acredito que seja essa transformação do mundo do trabalho, das necessidades, a tecnologia trazendo avanços que exigem competências dos profissionais que não são aquelas competências de tarefa e de processo, mas que são competências com muito mais capacidade de análise, de planejamento, de colaboração. Competências que muitas vezes tanto homens como mulheres podem trazer e contribuir, que a gente vê que independe de qual é o gênero ou qual é a raça ou a cor, mas eu preciso de pessoas que tragam essas competências. E eu acredito que está na hora das organizações talvez despertarem para essa sensibilidade. E talvez o setor financeiro, o setor de tecnologia, até por uma necessidade de atrair esses talentos, talvez tenha tido esse olhar mais aberto e mais sensível. Espera aí, não é do jeito que a gente estava fazendo, tem uma outra forma. Tem um outro olhar. Existem oportunidades que elas precisam ser mais abrangentes e mais diversas e trazer para isso um papel mais inclusivo para que eu possa gerar resultados e fazer com que as coisas aconteçam. É uma análise que eu tenho, eu não sei se ela faz sentido ou não, mas a mim parece que talvez essa seja um dos fatores. Porque são setores que normalmente tecnologia, área de finanças e também área de serviços têm sofrido muito com escassez de talentos. Sim, né? Talvez a resposta seja essa mesmo, porque a gente sabe que o setor de tecnologia sempre foi muito dominado por homens, às vezes homens mais introvertidos, muito focados ali no trabalho tecnológico deles, e agora está tendo essa ascensão aí das mulheres nesse ramo. Até porque, se você me permite, claro, coisa, se transformou muito. Hoje, o perfil do profissional de tecnologia que as empresas buscam não é o do professor pardal, né? Não é do introvertido fechado. Hoje, a questão relacional, a questão de colaboração, a tecnologia ela vem exigir mais do humano e não menos. Ela vem exigir mais das habilidades das pessoas e não menos das habilidades naturais do ser humano. Então, mudou esse perfil. Assim, acredito eu, como no perfil financeiro, como a gente vê em outras áreas na empresa, né? Então, você vê hoje uma necessidade de compor competências que no passado talvez não se buscassem nesses profissionais. E aí, volto a dizer, a diversidade com o trabalho inteligente de inclusão pode ser um diferencial para a organização. Isso, Vilma, foi outra coisa que me chamou bastante atenção em relação à pesquisa, que é a relação da tecnologia com dar mais oportunidades para as mulheres. Que, assim, você vê como a tecnologia abrindo uma maior flexibilidade para o trabalho da mulher e isso permitir com que ela se sinta mais engajada, com mais
mais acolhida na empresa. Como você vê isso? Eu percebo isso, sim. Eu acredito que essa flexibilidade hoje que o profissional de TI tem de trabalho favorece com que as mulheres se interessem mais também por essas áreas. É uma percepção que eu tenho, tá? Eu peço até desculpa se essa não for a realidade. Eu acho que depois a Patrícia pode trazer uma contribuição importante nisso. Por quê? Porque, de verdade, talvez no passado a falta dessa flexibilidade e um ambiente muito eminentemente masculino, talvez as mulheres também não tivessem tanto interesse de buscar essa área e se desenvolver. Sim, sim. Então, eu vejo que hoje os limites de interesse por áreas, eles estão muito rompidos, até porque hoje, com o avanço da tecnologia e a globalização da informação e do conhecimento, hoje as mulheres sabem muito mais como elas podem contribuir do que elas sabiam no passado. Até a forma como a gente hoje tem acesso à informação me permite, espera aí, né? Tanto é que hoje, muitas vezes, você tem uma formação X, eu acho até que é o caso da Patrícia, e você atua numa área Y. Por exemplo, a minha geração, né? Gente, eu sou baby boomer, tá? Então, a minha geração, ela foi formada que o RH tinha que ser psicóloga. A minha formação básica é psicóloga. Depois de mais ou menos uns 15 anos que eu atuava no RH com a visão de psicóloga, eu fui desafiada por uma mulher maravilhosa, uma diretora, e que ela falou para mim, você não sabe falar a linguagem do negócio, ninguém vai te ouvir aqui dentro. Para você fazer um RH, você precisa entender, vai procurar informação. Eu fui fazer uma pós-graduação em administração de negócios. Por quê? Fui fazer para olhar, para enxergar isso. Então, me abriu o horizonte. Hoje, esse horizonte ele já é muito aberto muito mais facilmente. Hoje, a perspectiva que você tem de atuação como mulher, como homem, como qualquer gênero ou identidade que você tenha, ele está bastante ampliado. E as organizações estão necessitando exatamente porque as posições estão transformadas. Eu não acredito que elas estão extintas, elas estão transformadas. Patrícia Coimbra, e aí, aproveitando aqui a resposta da Vilma, eu queria saber como na Cielo a tecnologia influencia também em dar mais oportunidades de ascensão para as mulheres dentro da organização. É muito bom ouvir, Vilma, porque eu sou formada em tecnologia e tem um tempo. Então, assim... Já é vice-presidente, olha aí. Pois é, depois de passar por muitas áreas diferentes, né? Mas eu sou formada em tecnologia, trabalhei com tecnologia durante muito tempo e eu concordo com você, assim, que se transformou muito, né? A tecnologia hoje é um grande viabilizador. E não só um grande viabilizador, mas dá muito mais acesso, né? Então, quando a gente fala da flexibilidade do acesso de capacitação, de formação, de produção, de resultado, então, e cada vez mais também, como a Vilma colocou, de colaboração. Hoje você sempre está fazendo com alguém, para alguém. Né? Então, a tecnologia ela é cada vez mais acessível. Quando eu programava, são graus de dificuldades diferentes, né? Mas hoje a grande dificuldade é como é que eu faço isso, uma complexidade maior, com linguagens mais acessíveis, mas trabalhando muito mais em colaboração, voltado para o cliente, entregando valor para o cliente, ou para a sociedade, ou para a equipe. Então, as capacidades elas se transformaram e, consequentemente, o perfil. E a tecnologia está viabilizando muito essa capacitação e essa transformação. Então, eu acho que é um excelente momento para a gente trabalhar fortemente inclusão e representatividade. Então, falando da Cielo, a gente tem a nossa Universidade Cielo, que trabalha com uma plataforma de aprendizagem, que trabalha com inteligência artificial, quer dizer, em cima de que interesses, de que talentos, quem eu quero seguir, qual o conteúdo das pessoas que eu curto e que eu quero aprender. Então, eu quero fazer uma movimentação de carreira, por exemplo. Então, eu quero ir para a área de tecnologia. Poxa, quem eu curto da área de tecnologia? O que essa pessoa está aprendendo? O que ela está vendo? Vídeos, né? Formações. Então, a gente tem que aproveitar a tecnologia nesse momento como uma grande ferramenta de acesso, de inclusão e, principalmente, de representatividade. Você vê, né? A gente eu citei interseccionalidade um pouco atrás, e lá na nossa experiência, lá na redação da Você RH, eu tenho a repórter da Você RH, Luísa Costa, um abraço. Ela é bem mais nova que eu e ela manja muito mais de tecnologia do que eu.
Isso acaba sendo um caminho para ela ascender na empresa, que ela consegue se destacar ali de uma forma que eu não consigo tanto, mas acaba sendo uma parceria muito boa em relação a E esse é um isso. excelente exemplo, né? Quer dizer, o quanto uma mulher mais jovem, você com mais experiência, com mais conteúdo, quer dizer, como é que você aprende e ela aprende? Então, hoje, e eu acho que de alguma forma também tem na pesquisa uma grande capacidade que todo mundo tem que ter hoje, é a capacidade de você aprender coisas novas. Uhum. Aprender coisas novas. E a gente sabe, né, que grande parte do aprendizado vem fazendo, né, em torno de 70%, 20% você, de alguma forma, tendo uma mentoria, um coaching, né, uma troca, uma conversa, e 10% de conteúdo. Ainda mais hoje o conteúdo que ele é tão volátil, né? Ele é tão efêmero, né? Ele é tão líquido. Então, a gente sabe que o conteúdo vai mudar. Mas o que não vai mudar? A minha capacidade de aprender, a minha capacidade de fazer aquilo, testar, experimentar, e muita mentoria e fazer junto, em equipe. Por isso, esse pool de talentos, ele tem tudo para ser cada vez mais diverso. Eu vi na pesquisa quais são as principais iniciativas dos empregadores, para justamente fomentar essa diversidade e que a gente chegue numa equidade salarial um pouco mais próxima do ideal. Você pode falar um pouco de quais são essas iniciativas tão necessárias? A gente ouviu aqui algumas iniciativas tão valiosas, tão preciosas da Cielo. Queria que você se estendesse um pouco em relação a isso. Perfeito. Aqui, uma das coisas que a gente traz, e eu até peço permissão para dar uma olhadinha aqui também junto, porque eu não sei, para eu não falhar em nenhuma informação, mas, por exemplo, o papel da tecnologia na equidade de gêneros aqui no Brasil, ela é essencial. Por que é isso? Primeiro, quando você fala de talent acquisition, hoje a tecnologia nos permite usar um processo ágil de recrutamento e seleção e usar a inteligência artificial, que você consegue mitigar muito do viés inconsciente que o humano tem. Porque nós temos um viés inconsciente. E não tem problema nenhum. Gente, não tem problema nenhum ter viés inconsciente. Sabe qual é o problema? Eu não admitir que eu tenho. Porque eu tenho, você tem, ela tem. Porque nós construímos uma história. E as nossas decisões, elas são muito mais inconscientes do que conscientes. Por mais que a gente se ache racional, o fato é. Tanto é que tem aí todas as áreas de marketing que podem comprovar isso muito mais do que eu, porque estudam isso. Então, a decisão nossa tem muito do inconsciente. Então, não tem problema ter viés inconsciente. O problema é não admitir que ele existe. Quando eu admito, o que eu faço? Eu consigo ter um processo muito mais equânime dentro daquilo que eu estou fazendo. E a tecnologia veio nos ajudar com isso. Então, essa é uma das ações importantes. Uma outra ação que eles trazem são pessoas e candidatos que eles possam... A gente já faça... divulgue vagas de uma maneira afirmativa. Então, eu já vou buscar pessoas com aquela característica. Mas eu preciso entender que se eu vou buscar pessoas com aquela característica, eu preciso quebrar o meu padrão mental de que tem que ser X, Y, Z. Pode ser que vai ser X, Y e F. E eu não tinha pensado no F, mas o F necessariamente não é ruim. Então, a gente vê algumas ações nesse sentido de estar flexibilizando mais. Uma outra coisa, sempre a questão de promover a equidade de gênero por meio de flexibilidade de modelos e de formatos de trabalho, que a gente já mencionou um pouco. A gente vê muito a questão de você estar trazendo a inteligência artificial, como eu já mencionei, em processos seletivos, mas em outros formatos no qual você trabalha. Então, isso tudo favorece com que nós entendamos que um profissional de talento não é o que tem um dom especial, mas é o que torna especial qualquer dom que ele tem. E aí, ter esse olhar... Bonito isso. Isso eu aprendi com meu filho, Muito tá? bonito. O meu filho é deficiente. Muito bonito. E ele tem 28 anos, então ele não anda direito, ele não fala direito, não está alfabetizado, mas tem WhatsApp, tem Facebook, tem tudo, como só Deus sabe, mas ele tem, se vira bem. E ele tem faixa preta no karatê, conseguiu, faz karatê, a faixa preta, está inscrito na Federação Brasileira e Paulista de Karatê.
com as dificuldades que ele tem. Óbvio que os movimentos da perna ele não faz, mas os movimentos do braço dele são perfeitos dentro dos movimentos do karatê. Então foi ele que me ensinou. Então, desculpa abrir o parênteses para falar do Eric. Então vai ensinar para muita gente. Te ensinou uns golpes aí, Patrícia? E o principal foi isso. Ele me ensinou que talento não é ter um dom especial, é tornar especial o que você tem. Eu precisei aprender isso para ensinar para ele. Então, por isso que eu falo que foi ele que me ensinou, porque eu precisei aprender para que ele acreditasse nisso, né? E eu acreditar também, e realmente foi. Então, isso é que é talento, é eu ter um dom qualquer e eu tornar esse dom especial. Porque se nós formos ver, quantos talentos não estão mortos sem que nunca nem foram manifestos, né? Então, nesse sentido, hoje, o avanço da tecnologia, a abertura que as empresas podem dar por vagas afirmativas, você flexibilizar, entender que eu não vou ter o cara XPTO, eu vou ter o cara XPTFGH, não importa, eu não estava pensando no GH, mas de repente ele vai compor alguma coisa que eu não tinha pensado antes. Então, tudo isso faz com que a gente consiga estar mitigando a desigualdade que existe. Eu acredito, e aí entra uma percepção minha, que o fato dessa busca de talento vai favorecer para que as mulheres tenham uma remuneração mais justa. Por quê? Porque eu preciso de talentos e hoje eu não estou olhando se é um homem ou uma mulher, eu preciso de um talento. Então, eu vou pagar pelo talento. Eu não vou pagar porque eu estou contratando uma mulher, né? Então, eu acredito que tudo isso são contribuições que a gente percebe que o próprio movimento da sociedade e do desenvolvimento tecnológico traz. E eu volto a repetir, eu sei que eu vou estar meio repetitiva, mas assim, o mundo corporativo tem uma lição de casa para aprender isso, a gente ainda está aprendendo. É óbvio que nós já melhoramos bastante, mas eu acredito que as organizações ainda precisam trazerem um pouco mais de governança para essa temática. Diante das iniciativas positivas que a Vilma acabou de citar, eu queria saber, Patrícia, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, que um ponto positivo da Você RH ultimamente é mostrar que não é só um mundo de faz de conta, um mundo ideal, de poliana, então que a gente também tem dificuldades. Quais foram os desafios da Cielo para chegar nesse momento tão positivo hoje? Porque, né, acho que no passado não era tão bom quanto deve ser agora. O que vocês viram de dificuldades no caminho para fomentar essa equidade e essa ascensão das mulheres? Excelente pergunta, sim. Eu acho que é importante também tangibilizar, né? A gente está falando muito de processo, mas eu acho importante a gente trazer números, né? Então, hoje a gente tem 40% de mulheres na liderança na Cielo, e em tecnologia a gente tem 30% de mulheres na liderança. Né? Então, são percentuais que, para a nossa ambição, ainda estão aquém, né? Mas quando a gente olha para o mercado, a gente vem conseguindo trilhar um caminho bem consistente. Eu acho que a palavra é consistência. Então, em cima de todas as práticas, né, que a gente compartilhou aqui, né, que a gente falou de liderança inclusiva, das mentorias, do Impulsiona, né, do trabalho híbrido, todas as tecnologias aqui que a Vilma colocou, né, de inteligência artificial, tanto para desenvolvimento, quanto para atração, quanto também para construção de soluções, né? Então, toda a tecnologia, ela amplia, né, todo esse leque que a gente está discutindo. E eu diria aqui que o grande desafio é você tomar decisões com relação ao que você se propõe. Então, eu acho que um passo, né, e a Vilma falou de governança, um passo extremamente relevante foi a gente ter o nosso código de ética, né, o nosso comitê de ética, e tomar decisões com relação a práticas que a gente não está mais de acordo. Então, eu acho que sempre o caminho é a gente diagnosticar, a gente está monitorando com indicadores, a gente está ferramentalizando as pessoas com processos, ações e práticas mesmo, né? Com liderança inclusiva, por exemplo, foi muita capacitação que a gente fez. Mas, além de toda essa ferramentalização, realmente a gente tem um canal importante das pessoas falarem o que não está legal, o que não está funcionando, para a gente fazer as intervenções necessárias. Porque é um trabalho de todo o dia. É muito fácil você perder a consistência, o ritmo. Então, por isso que todos esses processos instalados, né, quando a gente fala do código de ética, do comitê de ética, a governança, falar sobre os indicadores, ter as metas, os grupos de afinidade, isso faz com que a gente tenha essa disciplina e essa consistência
para fazer com que essa agenda só ande, só evolua e não tenha nenhum tropeço. Vocês duas falaram sobre a importância de que as pessoas sejam reconhecidas, não importa se são mulheres, não importa se são negros, não importa se são LGBT, não importa se são PCDs, mas aí a gente vê que para a equidade salarial e de oportunidades não é bem o que está acontecendo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Falta um pouco, talvez, de sororidade, daquela coisa da mulher puxar a outra e apresentar oportunidades para ela que antes ela não vinha tendo? Olha, eu vejo essa questão da equidade, da equiparação, muito mais, talvez, né, muito na prática. Eu vou dizer na prática, eu não tenho as pesquisas e todos os dados, mas muito na nossa prática, né? Cada vez você ter mais lideranças fomentando a diversidade. Pode ter, né, a sororidade, sim, com certeza, né? Quando a gente está falando de mentoria feminina, de todos os programas, os grupos de afinidade, isso de alguma forma fomenta, a tecnologia fomenta também a diversidade, mas é o quanto a gente tem uma liderança que, de alguma forma, faz o que está falando. Uhum. Né? Então, a liderança, ela fomenta, ela incentiva, ela privilegia, né, a diversidade. Eu acho que esse é um elemento muito importante. Por isso a governança ela é essencial, porque independentemente da liderança que esteja na companhia, porque ela vai ter alteração, a gente não pode depender de uma ou duas pessoas, a gente tem que ter práticas, princípios, né? E a governança é que dita isso, né? Então, tudo isso que você implementa, fazer acontecer e ter um grupo de liderança que tenha essa régua. Tá? E o outro ponto em geral, né, todo mundo faz propostas salariais, né? Então aqui tem um elemento muito grande, né, de equiparação. Se todos os líderes são homens, né, com certa experiência, então você já está pendendo para esse lado. Você tem que ter a diversidade para você conseguir caminhar consistentemente para a equiparação. E o outro ponto é que, em geral, as propostas elas são realizadas em cima do patamar salarial das pessoas. Então, se em geral as mulheres, os talentos pretos ou com deficiência ou com diferentes orientações sexuais estiverem com salário abaixo, você cresce 20% em cima dessa base. Né? Então, na verdade, o exercício quanto vale esta posição? Então, independentemente do patamar que a pessoa esteja, este é o salário que a gente vai praticar para aquele talento. Então, aqui também é uma forma de você mudar um pouco essa dinâmica, porque senão você acaba dando continuidade, né, a essa diferença que a gente tem. Que a passagem do RH para uma área mais estratégica, junto à liderança, ajuda nesse sentido, porque a gente sabe que tem muito mais líderes da alta gestão homens do que mulheres, né? Então, você precisa explicar para eles, por exemplo, por que ter uma diversidade e ter mais mulheres dá resultado para a empresa. Não é só bonitinho, não é só para ficar bonito ali no quadro de ESG diante dos fundos de investimento. Você vê isso da importância desse novo papel do RH? Eu vejo uma integração muito forte aqui do RH com a ESG, né? Uma integração muito forte. Eu sou responsável aqui por ESG na Cielo também e fui em outras posições, porque tem uma integração muito forte dessa agenda. Então, quando eu vejo assim, qual o papel, né, do RH e de ESG, que tipo de agenda nós queremos praticar quando a gente fala sobre diversidade, inclusão e representatividade? Qual é a agenda que a gente quer? Esta provocação ela é muito importante. Essa provocação tem que acontecer no conselho, nos comitês de assessoramento, dos comitês executivos e na liderança em geral. Qual é a nossa ambição? E fazer acontecer a ambição é de toda a liderança, é de toda a governança. Não é uma agenda de sustentabilidade, ou ESG, e não é uma agenda de RH. A minha agenda como RH é uma agenda de estratégia, de negócio e de cultura.
como de todos os meus pares e de toda a governança. Então, quando a gente fala de diversidade, é o que nós queremos praticar e todos nós somos responsáveis por isso, que é a forma como a gente quer operar. E a forma como a gente quer operar fala também sobre os resultados que a gente quer obter. Então, eu diria que a atuação RH-ESG é provocar essa ambição na governança da companhia, estabelecer indicadores, metas, ações, de forma que todos sejam responsáveis pela evolução dessa agenda. Porque essa pauta não é de RH, é de ESG. É da liderança das organizações e o impacto que essas organizações querem causar nos seus negócios, na sua cadeia de valor e na sociedade. Tá certo. A gente vê na pesquisa, Vilma, que as mulheres ganham menos, apesar de ter, como eu já disse aqui, mais formação superior. Estamos em 2024. Não é muita cara de pau dessa sociedade e do mundo corporativo pagar menos por uma mulher que faz exatamente o mesmo trabalho que um homem? Como que dá para explicar isso? É um defeito estrutural da nossa sociedade? Porque a gente pode pensar muito numa falha da sociedade brasileira em relação a isso. Mas a pesquisa aponta esses dados também no exterior, em países altamente desenvolvidos, né? Uhum, exatamente. Olha, eu não sei se eu diria, talvez seja não sei se é uma falha estrutural. Eu não sei se é uma falha estrutural ou se é uma leitura equivocada do mercado. E aí eu diria que eu colocaria isso como uma análise para 2 pontos. Primeiro, as empresas, lógico, como eu venho mencionado, o mundo corporativo precisa aprender que a pauta da sociedade, a pauta da tecnologia transformaram fortemente todas as relações e a forma de trabalho. E um outro ponto, eu acho que nós mulheres também precisamos nos engajar e nos unir mais em alguns aspectos para poder trazer. Nesse sentido, eu acho que a sororidade é importante. Quando eu tenho uma empresa onde eu tenho no board mulheres, eu começo a ter a chance de transformar isso. Então, nós precisamos começar a ter mais mulheres dentro das posições estratégicas do negócio. O RH, eu concordo 100% com o que você falou, e eu sempre analiso da seguinte maneira: se eu for falar de RH, o RH faz a gestão de pessoas, das estratégias de pessoas e dos processos de pessoas. Mas o líder, ele faz a estratégia das pessoas. Eu mudo a preposição, mas ele tem o mesmo papel e responsabilidade que um RH tem. Só que na tônica do dia a dia isso ocorre de uma outra forma. Mas ele tem esse mesmo papel e responsabilidade. Ele tem o papel e a responsabilidade de fazer a gestão da estratégia das pessoas junto ao negócio, junto ao processo em que ele está. Então, essa junção e essa corresponsabilidade, ela é crucial, que é o que a gente fala de ter a governança. Então, você precisa ter uma empresa que acredite nisso, ela paute isso, ela coloque mulheres no board. A gente sabe que tem estudos que demonstram que um board com mulheres e homens composto desta forma tendem a ter empresas com melhores resultados do que as empresas que têm um board eminentemente masculino. Existem alguns estudos que demonstram isso. Não são nossos, mas existem. Não sei se eu posso mencionar ou não, é da McKinsey. É da McKinsey. E tem outros também, mas eu vou mencionar esse que é o que eu me lembro nesse momento. E aí sim eu estou falando de sororidade, porque aí as mulheres começam a ter uma influência dentro da governança e da estratégia de governança da organização. Então eu acho que é um trabalho aí que a gente precisa fazer em conjunto. Eu acho que sim, o mundo corporativo, mas acho que nós mulheres que estamos em posição de liderança também temos uma força de influência grande e precisamos exercê-la, trazendo fatos, evidências e demonstrando. Estamos vivendo um mundo com uma necessidade de talentos, com uma necessidade de flexibilidade e de crescimento de negócios, que a pluralidade vai trazer isso, não é a homogeneidade. Então, a gente precisa ter a pluralidade, mas o que vai ser feito tem o mesmo valor, seja por um homem, por uma mulher, por um negro, por um deficiente, vai ter o mesmo valor. Certinho. Patrícia, e como que a gente vai evoluir nisso? A Cielo já está com bons resultados em relação a isso. Vocês têm já planos para o futuro, para ter outras iniciativas voltadas à ascensão das mulheres, a uma maior presença, ou pelo menos uma conscientização maior da alta gestão? Olha, muito na linha do que a Vilma colocou, o grande desafio é a representatividade.
assim, eu diria, o grande desafio é todo o caminho, né? A diversidade, a inclusão, mas quando você olha a representatividade, quer dizer, qual é o perfil da liderança dessa organização? Aí você fala, nossa, aqui realmente existe uma prática, né? Então, um percentual de diversidade, ou em conselho, ou na liderança executiva, ou na liderança em geral da organização. Você me diz qual é essa distribuição, né, esses indicadores, a gente vai dizer, bem, o quanto realmente isso está acontecendo, isso é praticado. E, nesse sentido, eu acho que, então, a minha resposta para a sua pergunta, Alexandre, é: primeiro, você tem que ter as ambições. Quais são os seus indicadores? Né? Você tem que ter essas ambições, porque sem ambição, você tem que construir com as pessoas. Então, muito mais do que a gente vai fazer, é como a gente vai fazer. Então, necessariamente, você tem que ter a sua ambição para o próximo ciclo estratégico. Necessariamente, você tem que construir junto com as pessoas, né? Ouvir com as pessoas. E eu acho que um indicador muito bom de como a coisa vai evoluir, que é o que a gente mensura, além de representatividade, é qual é a diversidade que você tem na sucessão das posições de liderança dentro da sua companhia. Porque não basta só, bem, como está hoje, mas como estará, qual a diversidade do talento para a liderança que eu tenho dentro da organização. Então, desculpa te interromper, mas então uma preocupação desse RH estratégico é também fazer essa sucessão de modo que continue tendo mulheres nessas posições de alta liderança. Exatamente. Né? Então, assim, qual é a diversidade em todas as diferentes áreas e níveis da organização? Qual é a diversidade? E fomentar a próxima geração de liderança, que necessariamente tem que ser muito mais diversa do que a atual. Então, esse é um indicador que a gente monitora e provoca. Bem, aqui a gente está com a diversidade adequada? Não está. Então, quais são as ações específicas que a gente vai fazer com esta liderança? Porque a liderança dessa área é diferente da liderança da outra área. O tipo de trabalho desta área é diferente do tipo de trabalho dessa outra área. Então, não dá para ser um padrão. E essa construção não tem que ser do RH, essa construção tem que ser junto com a liderança. Então, de novo, o como ele é essencial. Porque eu não vou dizer para o líder o que ele tem que fazer. Vem cá, líder, como é que nós vamos fazer isso acontecer? O que você consegue? Como é que é a sua liderança? Que tipo de ferramenta você precisa? Como é que a gente te ajuda nesse processo? Porque eu estou ali para ajudar, eu não estou ali para ficar julgando se está ruim, se está bom. Como é que a gente evolui? Agora, o trabalho é nosso. O trabalho não é seu, nem é meu, é nosso. Então, eu diria assim, essa evolução da ambição, a questão dos indicadores, da gente construir junto com as lideranças e as pessoas as ações, testar e ir ajustando, e principalmente entender qual é a diversidade de talentos na sua organização para você agir para ter uma nova geração muito mais diversa. O grupo de afinidade trazendo também quais são as demandas, né? As necessidades. Tudo na paralela, é tudo junto, né? Não é ou, é o que a gente fala. A gente pratica muito, em geral, na vida, o ou. Isso ou isso, ou isso ou isso, né? Ou a gente cuida de pessoas ou é eficiente. Não, você tem que botar o E. A gente tem que ser eficiente e tem que cuidar das pessoas. A gente tem que gerar resultado com a diversidade, porque é ela que vai alavancar resultados cada vez mais consistentes para a organização e para a sociedade. Então, a gente tem que praticar mais o E. Então, é a afinidade, é o grupo de afinidade, o trabalho com a liderança, são as metas, é a governança, enfim, são os indicadores, é um trabalho de gestão muito forte que tem que ser feito. Gestão e ação. Ótimo. Vilma, como eu disse aqui na nossa pré-conversa, eu recebo muito material de empresa falando sobre as suas evoluções em relação à posição de liderança para as mulheres, né? E eu acho que, para você RH, para revista, para tudo, mas eu acho que o Manpower Group ter feito uma pesquisa de vulto, assim, a respeito exatamente de equidade salarial para as mulheres, de relacionar a tecnologia com isso, também é um sintoma de uma demanda que está tendo no mercado, né? Porque vocês fazem pesquisas para
levar informações para empresas que estão querendo informações sobre isso. Então, talvez signifique que as empresas estão realmente querendo melhorar nesse aspecto, não é? Sim, eu concordo. Eu concordo totalmente. Assim, a gente percebe esse movimento. É óbvio que a gente sempre quer o melhor, então a gente sempre está olhando no que a gente pode ainda melhorar. Mas se eu for olhar, principalmente eu que sou de uma geração já que eu passei por várias situações na qual assim a mulher não tinha voz e não tinha espaço. Não tinha, gente. Eu estou há 38 anos na área de RH, então eu vivi momentos em que nós éramos a menina do RH, entendeu? Era assim que a gente era reconhecida, é verdade. Então isso tudo, óbvio que nós tivemos grandes conquistas, isso é inegável, e o interesse que as organizações têm de continuar trazendo essa temática demonstra exatamente que a gente realmente avançou bastante. E temos espaço para avançar mais, e principalmente por entender que isso é uma linguagem estratégica que traz resultados efetivos para o negócio. Porque aí eu estava até falando com vocês antes da gente começar a gravar, né? Tem uma coisa que eu acredito muito porque eu aprendi isso trabalhando com pessoas. A soma das partes sempre vai ser maior do que o todo quando as partes são diferentes. Quando as partes são iguais, a soma das partes sempre vai ter o mesmo tamanho. Então, se você quer crescer, se você quer expandir, você precisa trazer diferenças, você precisa trazer pluralidade e multiplicar. Por quê? Porque é isso que vai começar a te dar uma dimensão. E o nosso estudo hoje, o interesse das empresas, hoje nos mostra que as empresas estão com esse movimento, de por meio exatamente da diversidade e tratando isso com equidade, elas poderem expandir e crescer mais. Que legal. Estamos finalizando aqui. Eu acho que espero muito que essa nossa conversa motive os executivos, as lideranças, os RHs a darem mais oportunidades para as mulheres e acertem essa questão da equidade salarial, que acaba sendo até ridículo, né? Isso não existir da forma como deveria existir, e também que os nossos leitores pensem nisso na hora de votar, né? Porque se a gente tiver mais mulheres na política, talvez a gente também tenha esse movimento de uma mulher puxar outra, de a gente ter uma representatividade feminina muito pequena no Congresso, às vezes no Ministério, e isso não é desse governo, é de diversos governos, sempre houve. E espero muito que a gente contribua com o nosso bocadinho de conversa aqui, de bate-papo, para que tenha isso. Eu te agradeço muito, Vilma, diretora do Manpower Group, pela presença. Obrigada. É um prazer ter estado aqui. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a você, Alexandre, agradeço a Patrícia, agradeço a você que está aqui nos ouvindo, que nos escuta e que, assim, deixa aí os comentários, se vocês puderem, até para poder contribuir com a gente, né? Depois, traz aí as opiniões de vocês também. Acho que isso pode ser interessante, né, Alexandre? Sim, Manpower Group com uma consultoria sempre trazendo informações muito valiosas para a gente. Isso. E fora do óbvio, que é uma coisa preciosa para você, RH. Isso. E agradeço demais a Patrícia Coimbra também, vice-presidente de RH da Cielo, que trouxe aqui práticas excelentes, mas além disso, de falar sobre as boas práticas da empresa, ela trouxe reflexões importantes, pessoa inteligentíssima que para contribuir para o nosso diálogo. Agradecer também, Alexandre, pelas perguntas, né? Porque muito, né, das reflexões que a gente tem que fazer no dia a dia, a Vilma pelas informações, né, por toda a troca que a gente teve e vai continuar tendo, né? A vocês também, né, todas e todos aqui que estão escutando e que estão afim, né, de fazer alguma coisa diferente, né? Porque a gente tem que fazer diferente, para a gente ter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. E a gente faz coisas diferentes aprendendo com os outros, né? Compartilhando, aprendendo, trocando. Então, essa é uma grande oportunidade aqui, né, da gente ter essas informações, essas práticas que não são fórmulas, né? Eu acho que isso a gente também estava conversando muito, né? Não existe fórmula. Cada ambiente, cada cultura organizacional, cada grupo de pessoas vai fazer da sua forma, desde que caminhe nessa agenda que ela é crítica para o seu negócio e é crítica também para a sociedade. Ah, que legal. Muito obrigado. E eu agradeço a você, o espectador aqui do Radiocast Você RH, leitor da revista Você RH, e te convido a assistir aos nossos outros episódios nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Muito obrigado.